Mas a palavra que eu queria transmitir nesta manhã é preparando uma geração madura. Obrigado, tem gente que está acordada. Eu vou repetir: preparando uma nova geração madura. Eu aprendi não faz muito tempo que nova geração não é gente de idade nova. Eu vou repetir, porque quando se fala em nova geração, todo mundo já pensa nos jovens, adolescentes. Mas a nova geração não tem idade. Qualquer um pode ser nova geração, desde que mude a cabecinha. Levante a tua mão direita, balança ela, vê se está funcionando. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: você vai ter que mudar sua cabeça hoje. Eu quero ler alguns textos primeiro para nos prepararmos para essa geração madura. Por que é importante falarmos desse assunto? Há muitas coisas que acontecem tão rapidamente no mundo que muitas vezes a gente não se preocupa profeticamente. Eu quero te levar a alguns dados proféticos. Por exemplo, nós estamos no ano de 2019. E o que tem isso a ver? Nós estamos no final de uma década. 2020 começa uma nova década. E a década que está terminando agora é a década do profeta. Porque a partir de 2020, a década que começa é a década do evangelista. Isso significa que em 2020 começa a maior colheita de almas que esse mundo já viu, principalmente aqui no Brasil. Então nós temos que preparar-nos para receber essa nova geração que vem, para uma geração que está aqui madura. Porque um menino não leva outro menino a ser maduro. Tem que ter alguém maduro para levar um menino a ser maduro. Aleluia. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: apesar da tua idade, não significa que você é maduro. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, são dados preparatórios. Está escrito assim: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse é o primeiro ponto importante, porque Paulo é um apóstolo de fundamentos. Ele está estabelecendo fundamentos para as igrejas. Por isso que ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, porque ele traz fundamentos apostólicos. E um dos fundamentos é: eu mesmo estou me dando como fundamento. Eu era menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim: se você é uma pessoa madura, não pode ter coisas de menino. Sabe como é que menino faz? Quantos tem filhos em casa aqui? Só os que tem certeza. Tem gente, não, se você tem certeza, levante a tua mão. Menino é aquele que faz birra. Menino é aquele que chora quando quer ganhar alguma coisa. Mas tem crente assim. Tem crente que qualquer coisinha faz birra. Tem crente que fica paparicando para ver se recebe alguma coisa. Mas isso é coisa de criança, isso é coisa de meninice. E essas pessoas meninas não... Você vai assim: pastor, mas o que tem de ser criança no reino de Deus? Tem o seguinte: herança, só quem é maduro que pode retirar. O livro de Gálatas diz que enquanto eu for menino, eu sou igual servo. E servo não tem herança. Quem tem herança é filho, mas tem que ser maior de idade. Você está aqui, meu irmão? Vocês estão olhando assim com uma cara daquele tipo assim: o que eu estou fazendo aqui? Olha para o teu irmão e fala assim: você veio aqui porque quis. Quando a gente vai em algum lugar que a gente foi porque quis, tem que aguentar. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu passar para você alguns dados importantes para aqueles que querem ser maduros e entrar numa nova década preparado para receber gente e transformar ovelhas em filhos.
Por que eu estou falando de ovelha e filho? Vou repetir algumas coisas que eu falo muito, porque isso para mim foi rema muito forte. Eu descobri que ovelha não entra no reino de Deus, não vai para o céu. Olha como vocês ficam esquisitos quando eu falo certas coisas. Eu vou repetir: ovelha não vai para o céu, porque no céu não tem curral. Eu vou repetir. Jesus não disse assim: na casa do meu pai tem curral. Porque curral é onde recebe ovelhas. Por isso que quando as pessoas chegam na igreja, eles são ovelhas. Mas se eles continuarem como ovelhas, eles não vão para o céu. Eles têm que ser transformados em filhos. Amém. Qual que é a diferença entre ovelha e filho? Quantos querem saber? Não, só se mais de 50 pessoas levantar a mão, só não vou falar coisa nenhuma. Quantos querem saber? Aqui. Ovelha vem para a igreja, igual filho. Mas como é que eu sei quem é ovelha e quem é filho? Ovelha vem para a igreja com a mãozinha assim: ó Deus, abençoa-me. Ovelha chega na igreja e se tem um pastor que é cheio da unção, sai correndo atrás: ora por mim, Isso é ovelha. E ovelha tem mais um problema: ela é burra. Eu estava em Israel e o pastor lá estava ensinando sobre ovelha. Eu achei o máximo de tudo que ele ensinou, achei o máximo. As ovelhas estão andando, tem um buraco. Se ela não tocar, se o pastor não bater nela, ela cai no buraco. Ela não desvia do buraco. Isso é ovelha, é burra. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: a partir de hoje, você vai deixar de falar mé. E tem outra coisa: a ovelha vem na igreja porque ela quer comida. E se tem algum dia que a comida não está boa, ela vai para outro lugar. Ela muda de pasto. Mas filho é diferente. Filho tem família, filho tem pai, filho tem mãe. E se ele vem na igreja porque tem uma família, ele não vem por causa da comida, ele vem por causa da comunhão da família. E mais, santo Israel, filho nunca sai de casa. Pode até casar, mas é filho. E quando é filho de verdade, ele casa e continua na casa dos pais, para almoçar, para pegar roupa, não é verdade? Abrir a geladeira. Eu tenho 2 filhas casadas. Ninguém acertou a minha idade mesmo? Posso falar? Quanto você falou? 62? Quase se acertou, cara. Quanto? Quase! 73. Biologicamente eu tenho 53. Profeticamente eu tenho 53. Porque eu recebi uma palavra profética do meu pai espiritual que disse: você vai ter 20 anos a menos. E todos os exames que eu faço, os médicos falam: você tem idade de 53. Eu falo: então olha aí direitinho. Põe a mão no teu irmão e fala assim: essa manhã, além de maduro, você vai receber uma unção de rejuvenescimento. E tem mais, tem moças aqui que ainda não casaram, tem moço aqui que ainda não casou. Eu tenho uma unção de desencalhe poderosa. Hoje vai desencalhar até aquele que se acredita que nunca mais vai ter jeito. Põe a mão no teu irmão e fala assim: filho tem casa, tem pai, tem mãe e tem família. Fala assim: ovelha só tem curral.
Por isso que nós temos que amadurecer, senão nós não vamos receber o título de filho. E filho tem herança, ovelha não tem herança. Você está aqui, irmão? Põe para o teu irmão assim, ponto número 1. Você não pode ter pressa nas coisas. Pastor Fábio, sabe que é a maior mentira que os pastores pregam? Ixi, pode ser que a gente falou isso, você também falou. A gente pede perdão hoje. Ok. A maior mentira que todo mundo prega é: Deus está com pressa. Mentira! Deus não tem pressa. Deus tem a hora certa. Ele não adianta nem atrasa. Ele tem a hora certa. O único que tem pressa é o diabo, porque o tempo dele está acabando. O Deus tem urgência. Urgência é diferente de pressa. Tudo que você faz com pressa dá errado. Vou contar uma história bíblica para você. Em Gênesis capítulo de número 16, o verso de número 1 até o verso 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos, dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão concordou com o conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado com ela na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora desprezada por ela. Vendo que Abraão, aleluia, então disse Sara a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença. O que tem isso a ver com pressa e sobre maturidade? Veja uma coisa muito interessante. Quantas mulheres casadas estão aqui? As que têm certeza. Ok. Eu vou falar baixinho. Mulher ansiosa é terrível. Eu vou repetir. E por favor, não faça assim que eu vejo. Mulher ansiosa é um terror. Destrói tudo. Vamos ver o caso de Sara. Mulher quer que o marido seja eminente, sim ou não? A mulher sábia sabe que o seu marido, se for evidente, todo mundo vai ser evidente. A mulher sábia quer que o seu marido apareça. A mulher sábia quer que o seu marido seja alguém importante. Então imagina Sara ouvindo o anjo falar com Abraão que ele ia ter uma nação. Você vai me perguntar: o que isso tem a ver? Naquela época, nação é diferente de hoje. Hoje, quando se fala em nação, você pensa Brasil, Japão, Estados Unidos. Naquela época, uma pessoa muito rica, que fosse uma pessoa que tinha muitos servos, tinha muitos filhos, netos, bisnetos, ele era uma nação. Alô? Então, quando Abraão recebe a promessa que vai ter uma nação, o que está na cabecinha dele? Eu vou ter que ter filho, eu vou ter que ter neto, eu vou ter que ter bisneto, vou sentar numa cadeira e tirar uma foto da família. Sara está escutando lá na tenda e está rindo. Por que ela está rindo? Porque ela quer que o marido tenha isso, mas ela olhou para ela, aleluia, e falou: comigo não vai dar, porque ela já era velha. Qual é o problema dela? Se Deus prometeu algo, Deus vai cumprir do jeito dele.
Põe a mão no nome de alguém e fala assim: entenda o seguinte, se você tem uma promessa de Deus, não ajude Deus a antecipar a promessa. Sara sabia que Abraão ia ser uma nação poderosa sobre a terra, e ela queria isso, mas olhou para ela e falou: comigo não vai dar. Então ela pega a empregada, aleluia, chama Abraão e fala assim: faz com a empregada. E Abraão falou: já que você insiste. Agar tem um filho. Como é que é o nome do filho? Ismael. Ismael não é filho de Sara, Ismael é filho de Abraão. E o que acontece agora? A mesma mulher ansiosa que ficou no ouvido do Abraão falando: tem que ter filho, tem que ter filho, nem que seja com empregado, tem que ter um filho, mesmo que seja com empregado. Agora a empregada tem um filho e despreza Sara que não tem nenhum. E agora a mesma mulher que fez Abraão fazer o filho com a empregada é a mesma mulher que está dizendo assim: manda Ismael embora. O que aconteceu com Ismael? Se tornou uma pedra no sapato de Abraão. E se você prestar atenção, o problema de Ismael até hoje. O problema de Ismael até hoje. Por que judeu luta com árabe até hoje? Por que o árabe não aceita o judeu? Porque é uma guerra entre Ismael e Isaac. Não tem outra forma. Essa guerra foi porque um dia uma mulher ansiosa fez a promessa acontecer antes da hora. Sabe o que acontece? Ih, Jesus é hoje. Sabe o que acontece nas igrejas quando tem muita pressa de ganhar vindas? Sabe o que acontece nas igrejas quando o movimento começa a ser forte, tem que ganhar vida? Vamos lá, faz isso, faz aquilo. Começa a encher a igreja de Ismaéis. E quem é Ismael? É aquele que vai rebeliar, aquele que vai trazer rebelião para a igreja, é aquele que vai dividir a igreja, é aquele que vai trazer problema para o pastor, porque ele não é filho da promessa. Olha, o teu irmão fala assim: se você ficar com a cara mais esquisita que ontem à noite. Ismael é um problema sério, irmãos. Deus disse que ele seria um jumento selvagem e que habitaria junto com os irmãos, e seria um problema. É uma promessa sobre Ismael. E aí a gente continua enchendo as igrejas de Ismael. Sabe quando algum pastor da minha equipe, da minha rede, chega para mim e fala assim: pastor, ora por mim. Eu falo: por quê, irmão? Fala: filho, por que você está assim? Porque saiu um monte de gente da igreja. Fala: aleluia. São os Ismaéis que foram embora, é cheio de ovelha, porque filho nunca sai de casa. Põe a mão do teu irmão e fala assim: se você quer ser alguém maduro, não seja ansioso. Deixa Deus cumprir a promessa. No tempo dele, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Quando começou o nosso ministério, há 30 anos atrás, nós já temos 30 anos de ministério, e eu tenho 50, deixa eu ver aqui, 73 menos 16, quanto dá? 57. Eu tenho 57 anos de pregar o evangelho. Porque o meu primeiro sermão foi aos 16 anos de idade. Mas uma coisa interessante, quando a missão Shekinah começou, ninguém nos conhecia. Ninguém. Eu era simplesmente uma pessoa que saiu de uma igreja tradicional, que era simplesmente alguém que ficava sentado no banco. E quando a missão começou, não tínhamos membros, porque nós não somos igreja, então não tenho dizimistas. Mas como eu era empresário, eu tinha condições de bancar tudo. Mas aí Deus me tirou a empresa, depois eu vou contar esse testemunho. E aí eu dependia das pessoas e a oferta que a gente fazia nos seminários.
E a gente precisava do dinheiro. E a gente orava e o Senhor falou: vou dar o dinheiro. E Deus respondia: vou fazer, já deu promessa, a gente já tinha promessa. E aí apareceu uma igreja daquelas enormes. Eu falei: é hoje que Deus vai cumprir a promessa. Aleluia. Fui lá, ministrei, uma unção tremenda, e foi a pior oferta que eu já recebi até hoje. Passou uns dias, uma igrejinha no interior, acho que tinha umas 50 pessoas. Eu fui ministrar lá. Já não estava muito alegre. Irmãos, foi a maior oferta que foi levantada daquela igrejinha pequena. Aí Deus falou assim: eu faço do meu jeito, na hora que eu quiser, e uso quem eu quiser. Pega a tua mão agora é forte. Põe o nome de alguém, chacoalha ele e fala assim: não seja ansioso com a promessa de Deus. Segunda coisa, são 3 coisas só, vou ser rápido. Eu deixo mais para o Gesiel e Josué, que gosta de falar bastante. Então já falaram tudo que tinha que falar, eu falo menos. Segunda coisa, não busque títulos, busque unção. Se você quer ser uma pessoa madura no reino de Deus, não ande atrás de título nem de crachá. Busque a unção. Vou mostrar um texto bíblico para provar isso. Segundo Reis, capítulo 2, verso de 1 até o verso 15, me acompanhe, por favor. A partir do verso 1 de segundo Reis 2 está escrito assim: quando estava o Senhor para tomar Elias no céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam à distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias e disse: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, guarde essa expressão: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Elias passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas
que estavam defronte a Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante deles. Aleluia. Eu ouvi uma mensagem, tem pastor, irmão, que é bom para inventar coisa. Pega um texto e inventa coisa do texto. Eu ouvi uma mensagem de um pastor que dizia que Elias não via a hora de se livrar de Eliseu. Todo lugar que eles paravam, Elias mandava ele ficar e Eliseu não ficava. E Elias queria. Irmão, isso é a maior mentira bíblica, porque não entende do contexto. Quem era Eliseu? Vamos um pouquinho atrás lá. Quem chamou Eliseu? Elias. Quem jogou a primeira capa sobre Eliseu? Elias. Quando Eliseu recebeu a capa, ele começou um processo de unção. E sabe o que ele fez durante 17 anos? Quantos querem saber? Durante 17 anos, a única coisa que Eliseu fazia era lavar a mão de Elias. Eu vou repetir, vocês estão me olhando tão esquisito, não sei se é porque é sábado de manhã. Durante 17 anos, Eliseu seguiu Elias só para lavar a mão dele. Eliseu nunca pediu para Elias um crachá. Eliseu nunca pediu para Elias: me dá uma oportunidade. Ele nunca disse: eu quero ser isso, eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser diácono, eu quero ser alguma coisa. Ele nunca pediu. Em cada uma desses lugares que eu falei, Gilgal, Jericó, Betel, Jordão, havia profetas que eram discípulos de Elias. Em outras palavras, escolas proféticas. Repete comigo, a escola profética. E todas elas tinham um grupo de discípulos. E agora, Eliseu está andando ao lado de Elias há 17 anos, e Elias diz assim: eu vou para Betel, fica aqui. Ele fala: não vou te largar não, vou ficar com você. Quando chega em Betel, os filhos dos profetas chegam para Eliseu e dizem: você está sabendo que Elias vai ser tomado hoje? E ele diz: eu sei, calai-vos. Irmão, pega com alguém, uma pessoa para falar para o outro calar a boca, ele tem que ter autoridade. Significa que Eliseu tinha autoridade sobre os discípulos. Pensa com a sua cabecinha normal. Quem está sendo preparado para ficar no lugar de Elias? Eliseu. Todos os profetas sabiam disso, todos os discípulos sabiam disso. Quando Elias manda ele ficar lá, Elias não está dizendo: eu quero me livrar de você. Sabe o que Elias está dizendo? Eliseu, você já está preparado, você já é maduro, faz 17 anos que você me acompanha, os meus discípulos te respeitam, fica aqui, cuida dessa igreja. Para algumas pessoas é assim: nossa, é isso que eu queria, eu vou ficar aqui cuidar da igreja. Eliseu fala assim: não quero não, eu quero a tua unção. E cada lugar que Elias ia com Eliseu, ele falava: fica aqui, você já está preparado, cuida dessa congregação. E Eliseu dizia: não quero isso, eu quero a unção. Alô? Põe a mão no ombro de alguém e fala assim: mas tem gente, não precisa disfarçar, que não vê a hora de ter um crachazinho no peito. Quando Elias está chegando no Jordão, ele diz assim: pede-me o que queres. Porque Elias viu que ele não queria ficar título não, ele queria algo maior. Pede-me o que queres. Qual foi a resposta de Eliseu? Por herança eu peço porção dobrada. Por que ele falou a palavra herança? Porque ele era filho. Quando Elias está subindo, qual a expressão de Eliseu? Meu pai! A paternidade, a filiação,
leva o filho a não querer título, mas a unção do Pai. E agora, por causa disso, ele recebe porção. Deixa eu explicar algo para você que é meu entendimento. Se não for o seu, problema é seu. Mas eu vou dizer o que eu estou falando, porque sou eu que estou falando. Eliseu não recebeu dupla porção de Elias. Eliseu tinha a unção dele. Vou repetir, Eliseu já tinha a unção dele. Mas agora ele recebe a de Elias. Então ele tem dupla porção. Quando você buscar a unção do teu pai, você já tem uma unção. Porque quem não busca título, busca unção, é porque já tem uma unção. E quando recebe a unção do pai, então o que acontece? Tem dupla unção. Olha para o teu irmão e fala assim: agora prepare-se para o que ele vai falar. Unção não se conquista com a imposição de mãos. Eu não sei se é por causa da idade, mas a gente fala as coisas que quer. Um dia um rapaz no seminário chegou para mim e falou: pastor Gés, ora por mim. Eu falei: para quê? Não, para receber a tua unção. Eu falei: vai trabalhar, vagabundo. Eu levei 30 anos para chegar onde eu cheguei, e você chegou agora, já quer a minha unção. A unção se conquista quando você segue aquele que você quer unção, lava as mãos dele, carrega a mala dele, faz tudo por ele sem querer o crachá dele. Você quer receber só a unção que ele tem. Olha para o teu irmão e fala assim: não disfarça não, que ele está falando de você, irmão. Como é que Eliseu está crescendo na maturidade? Porque quando ele foi para Gilgal, ele está sendo treinado para tomar circuncisão. Gilgal é lugar da circuncisão, é o lugar onde deixa tudo que é do mundo e começa a seguir Deus. Não adianta você ser crente, aliás, eu não sou crente, já vou dizer todo mundo aqui, é bom que você saiba, eu não sou crente. Porque até o diabo é crente. Eu sou filho. Quando você se torna crente, irmão, tem muita gente que continua com as coisas do mundo. Vem para a igreja e continua com as mesmas coisas do mundo. Esse aqui não passou por Gilgal ainda. Para chegar no Jordão tem que passar por Gilgal. Fala para o teu irmãozinho: quer ser maduro? Passa por Gilgal. Circuncisão. Circuncisão dói, irmãos. Você tem que deixar as músicas do mundo. Eu vou repetir. Se você ainda gosta das músicas do mundo, você não passou por Gilgal ainda. Se você ainda assiste a Rede Globo, você ainda não passou por Gilgal ainda. E o dia que você for circuncidado de verdade, a Rede Globo não aparece mais na tua TV. Porque o dia que ela aparecer, ela explode. Quando você passa por Gilgal e está seguindo a tua unção, você é totalmente diferente, não fala mais o que o mundo fala. Não sai palavrão da tua boca. Você não fica mais nervoso, porque a hora que você se irrita, você come assim para dentro e fala assim: eu estou circuncidado, aleluia. Não vai mais em discoteca, nem bailinho. Balada, discoteca da minha época. Mas todo mundo riu porque sabe o que é. E ficam disfarçando a idade. Não se tatua mais. Porque tatuagem é marca de sangue com o diabo. Não coloca mais piercing.
Não, homem não põe mais brinco. Porque quando você é circuncidado, você não quer nada do mundo. Porque isso que Jesus viu, quando o diabo vinha vir, ele falou assim: está chegando o safado. Mas ele não tem nada de mim nele. E em mim não tem nada dele. O dia que você conseguir falar assim: o diabo não tem mais nada comigo, ele não tem mais nada com ele, então você já foi circuncidado. Agora tem gente que não foi circuncidado e já quer pregar, já quer ser líder, não sei do que. Fala para o teu irmãozinho: você veio porque quis, irmão. Circuncisão tem que ser perfeita. Então, quando você odiar as coisas do mundo, você passou por Gilgal. De Gilgal eles foram para Betel. Betel significa a presença de Deus. Quem é circuncidado agora quer só Deus, quer prestar tudo que Deus, quer estar no louvor. Se tiver vigília, ele vai estar na vigília. Se tiver reunião à meia-noite, ele vem para a reunião. Se tiver não sei o que, ele vai, porque ele só quer Deus agora. Mas antes de chegar em Jordão, ele vai ter que passar por um teste, ele vai ter que ir para Jericó. E o que é Jericó? É o momento que você está circuncidado, está cheio de Deus, e aí você vai lá no mundo, não para ficar com eles, vai salvar eles. Você só consegue em Jericó se você for circuncidado e entrou em Betel. Tem muita gente que vai para Jericó e se desvia. Alô? E aí vai para o Rio Jordão. Porque só uma pessoa que for circuncidada, só uma pessoa que passou por Betel e já teve prova de ir para o mundo e salvar as pessoas, ele tem direito a ser batizado com o Espírito Santo. Quantos estão aqui? E quando você chega no Rio Jordão, você descobre quem é teu pai. E quando você descobre que é teu pai, você não quer largar mais. Porque sabe que ele tem uma unção que vai repartir com você. E a unção de pai repartida, no mínimo, é dobrada. Alô, você está aqui, irmão? Quantos estão aqui? Eu, quando comecei a missão Shekinah, eu tinha um pai espiritual. Que orou por mim para ser batizado com o Espírito Santo, que me ensinou tudo que é sobre guerra espiritual. E quando começava as ministrações do Shekinah, eu não falava nada, eu só fazia abertura e sentava. Porque a coisa mais gostosa é ficar ouvindo ele. E ali eu fui aprendendo tudo, a amar e descobrir o que é ser pai de alguém. Mas Deus o levou. Ele foi esperto, foi embora antes. E eu fiquei 1 ou 2 anos órfão. Até que eu descobri alguém que poderia ser meu pai, apóstolo Rony Chaves. Aí você diz: mas por que você escolheu ele para ser o seu pai? Porque quando eu estava em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, com todos os líderes desse país, Deus Etioca, Márcio Valadão, Deus Valnice, eu e mais outros lá, estavam todos lá. Esse homem ficou por 1h30 profetizando, sem parar. Aí chamou todos os apóstolos, que não era apóstolo não, todos aqui, alguns, a maioria nem era apóstolo, chamou todos, até a Valadão lá, que esqueci o nome dela. Chamou todos, e cada um deles ele trouxe uma palavra profética direta. Mas todas as palavras proféticas que estava dando era sobre o ministério deles. Nunca vou esquecer que ele falou para Valnice: você ainda vai ser honrada na África, você vai voltar para lá. Você sabia que ela já está lá de volta? E foi honrada na África. Todas as palavras que ele deu se cumpriram, mas quando chegou a minha vez, ele pegou o paletó dele e falou: para você eu reparto a minha unção. Eu falei: é o meu pai, só pode ser meu pai. E o dia que eu procurei ele estava ministrando na igreja de um filho, que era mais antigo.
E o diabo fez de tudo para que eu não conseguisse falar com ele. Até esse filho, acho que foi ciúme, falou assim: não fala com ele não, porque ele não vai aceitar mais nenhum filho. Aí Deus fez a armadilha, me deixou sozinho, eu e minha esposa com ele no sala. Eu falei com ele, ele me abraçou e nos recebeu como filhos. Eu entendo o que é ser filho e o que é ser pai, mas você tem que ser circuncidado. Você não pode exigir crachá, você não pode exigir título. Você não queira fazer nada, deixa o Espírito Santo te levar na unção. E quando a unção chega, o pai reconhece o filho. Põe a mão no teu irmão e fala assim: eu acho que essa mensagem da manhã foi encomendada para você. Última coisa, terceiro ponto: não deixe a vara ser maior que a obediência. Vamos pegar o exemplo tremendo de Moisés. Como eu gosto de Moisés, irmãos. Todas as minhas mensagens, a maior parte das minhas mensagens, a base é Moisés, porque ele é um tipo de Jesus. Ele foi levantado para salvar um povo, foi levantado para passar o mar vermelho, aleluia. Mas vamos falar um pouquinho da história de Moisés. Você sabe que Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Tudo bem até aqui? Então Moisés está no palácio e mora no palácio 40 anos, repete comigo, 40 anos. Durante 40 anos ele é treinado em toda a ciência do Egito. Tem alguém aqui que é arquiteto ou está estudando arquitetura? Está estudando? Você sabia que toda a base da arquitetura veio do Egito? E que Moisés sabia de arquitetura antes de vocês? Toda a base da matemática veio do Egito. Aliás, é bom que você saiba, Moisés era arquiteto. Ele ajudou a construir as pirâmides, com a sua ciência de arquitetura. Ele era o principal, vamos dizer, prioridade do faraó. O faraó gostava dele, era neto. Mas um dia, aos 40 anos, olha para o teu irmão e fala assim: aos 40 anos, é a idade de mudança. Com 40 anos, Moisés descobriu que ele não era egípcio, que ele era judeu. E agora ele vê o povo sofrendo. E ele antecipou-se: vou salvar meu povo, fora da hora. Você pode imaginar como Moisés era forte? Eu fico imaginando, irmão. Ele matou o egípcio, que era um soldado treinado, com as mãos, ele não tinha arma. Ele era muito forte. Segunda coisa, ele teve que enterrar o cara rápido para ninguém ver. Ele não tinha pá. Olha a força desse homem. O único problema é que os judeus viram. E a fofoca saiu pelo WhatsApp. E quando Moisés viu pelo Zap, que todo mundo já sabia, ele falou: o faraó também sabe, se ele sabe ele vai me matar. Porque a lei do Egito, irmão, deixa eu falar algo para você terrível. A lei do Egito dizia o seguinte: se alguém matar um soldado, pode ser a mãe do faraó, mulher do faraó, filho do faraó, neto, não importa, é pena de morte. Quando Moisés sabia que o faraó sabia, ele deu no pé. Para onde ele foi? Deserto. Olha, teu irmão fala assim: tem muita gente que por causa de fazer antes da hora, está no deserto agora. Quantos aqui trabalham em empresa secular? Quantos trabalham? Amém. Quantos não trabalham? Tá, os outros que não levantaram a mão é o seguinte: trabalhar é o seguinte, você levanta cedo, pega, vai lá, bate o pão, isso é trabalhar. Então quem não levantou a mão já sabe o que é trabalhar, aleluia. Moisés trabalhou 40 anos no deserto. Sabe o que ele fazia? Ele tinha uma vara. Ele levantava cedo, porque não tinha relógio. E no deserto, com o sol aparecendo, tem que levantar rápido. Saía de casa para cuidar de ovelha. Pergunto para você: como cuidar de ovelha no deserto? Se ovelha come mato e grama.
E o deserto de Israel é diferente do deserto do mundo inteiro, não é plano, é cheio de montanhas. Imagina Moisés todo dia subindo montanha, descendo montanha, subindo montanha, descendo montanha, para achar um lugar, um sombra, porque tinha que ser caverna, para ficar cuidando das ovelhas. Não tinha celular, não tinha jornal, era ele sozinho, no deserto. 40 anos, sem domingo, feriado, sem ponto facultativo. Não tinha vale transporte, nem ticket de refeição. Ele comia o que ele trazia de casa, ficava o dia inteiro, até o fim do dia, quando o sol começava a baixar, ele voltava para casa. Quanto tempo ele tem que andar de novo até chegar em casa? E sabe o que ele ouvia o dia inteiro? Mé. Tem alguém aqui que já estudou inglês há muito tempo atrás e parou e nunca mais estudou? O que acontece? Esquece. Imagine um cara que ficou 40 anos no deserto, sem estudar, sem ouvir nada, sem conversar com ninguém, sem ver nada, só ouvindo. Moisés emburreceu. Quando ele tinha 80 anos, Moisés só sabia falar. Eu fico com dó da mulher dele, porque ela ia abraçar ele, mé. Porque ele só sabia falar amém. Mas aos 80 anos Deus aparece e diz que é ele que vai tirar o povo do Egito. Sabe o que ele falou para Deus, irmão? Mé. E aí a Bíblia diz que Moisés era pesado de língua. E tem pastor que inventou que ele era gago. Pesado de língua não é gago, porque se você pegar Atos capítulo 7, verso 20 em diante, está escrito que Moisés era poderoso em palavras. A Bíblia não mente. Mas por que ele era pesado de língua? Porque ele não sabia falar mais nada, 40 anos ouvindo ovelhas. Qual era a principal peça do seu trabalho? A vara. É a vara que ajudava ele a subir as montanhas, é a vara que ele batia nas ovelhas para não cair no buraco, é a vara que ele ajuntava as ovelhas para voltar para casa. Então 40 anos ele usou a vara. Fala para o teu irmãozinho, 40 anos de experiência com a vara. Agora Deus vê que ele tem uma vara poderosa e Deus começa a usar ele com a vara. Ele chega no Egito, o que ele fez para pôr no rio para transformar em sangue? Vara. Para abrir o mar vermelho, o que ele usou? A vara. Tudo ele usava a vara. Um dia Deus falou, bate na rocha para sair água. Ele foi com a vara e bateu e saiu água. Tudo bem até aqui? Então Moisés aprendeu a usar a vara, sua experiência. Mas um dia Deus falou com ele assim, na segunda vez, fala a rocha. E Moisés foi com a vara e bateu a vara, e por causa disso Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. O que Deus estava ensinando? Você pode ter uma vara, uma experiência poderosa, mas isso não vale nada se você não obedecer o que Deus fala. Não adianta você ter um monte de diploma teológico. Aliás, quem faz teologia depois tem que renunciar a tudo. Alô? Essa é a verdade. Você vai estudar teologia no primeiro ano, chega um professor que diz assim, Adão e Eva era lenda. E o que eles fazem numa faculdade teológica é tirar a tua fé. Então tem gente com diploma e diz assim, eu tenho experiência. Não vale nada se você não obedecer a Deus. Deixa eu falar sobre Josué. Não esse Josué aqui. Ok. Durante 40 anos, Moisés liderou o povo. Sim ou não? Mas Moisés nunca entrou numa guerra. A única forma de Moisés era levantar as mãos. Mas quem guerreava? Josué. Quem liderava? Josué. Você sabia que Josué não perdeu nenhuma guerra? E você sabia que Josué nunca se machucou?
Você fala assim, mas como assim, pastor? Porque a guerra era diferente. Hoje o cara pega um fuzil e de longe ele mata o adversário. Ele pega um avião, pega um tanque. Naquela época era espada. E espada é tete a tete. E você imagina um monte de gente com espada aqui contra um monte de gente com espada. Se você fizer assim, você mata o teu adversário, o teu próprio amigo. Ele nunca se feriu. 40 anos. Agora ele é o líder. Moisés morreu, ele é o líder. Ele é o maior guerreiro que existe, irmão. Ele está com a espada toda hora na bainha. E ele está acampado porque tem muralhas agora para destruir. Ele não sabe. Humanamente falando, ele sabe, nós vamos guerrear. Porque é o que mais ele sabia. Se você ler a história de Josué, você vai descobrir que apareceu um anjo. E quando o anjo aparece, ele tirou a espada para o anjo. E o anjo falou, calma cara, eu sou anjo. Porque o que Josué sabia era guerrear. Agora imagina, o anjo fala assim, você não vai guerrear, você vai ficar dando 7 voltas em volta da muralha. Meu irmão, se Josué tivesse pego o povo e dissesse assim, nós somos guerreiros, eu sei guerrear, eu já venci todas as batalhas, eu tenho uma espada, vamos lá, ele tinha perdido a guerra, mas ele obedeceu. Ele não usou sua experiência, ele usou obediência. Põe a mão no teu irmão e fala assim, para terminar, se você quer ser alguém maduro, obedeça a Deus em tudo, sem questionar. Não use a vara, use a obediência. Fique em pé no seu lugar, por favor. Sabe que Deus me falou que Ele vai levantar em 2020 os Josués e os Eliseus. Esses serão apóstolos e profetas da nova geração. Homens e mulheres que passaram por Gilgal, que se circuncidaram espiritualmente. Homens e mulheres que passaram por Betel e só querem Deus. Homens e mulheres que não estão preparados, não estão querendo usar a sua experiência, mas estão querendo usar a obediência. Você está aqui, meu irmão? Põe a mão no teu irmão e fala assim, a mensagem de hoje foi para você exclusivamente. Nós vamos entrar em 2020, irmãos. Eu não tenho algumas dúvidas não, tenho certeza que Jesus está voltando muito rápido. Não tenho dúvida que vai haver uma grande colheita nos últimos tempos. Não tenho dúvida que Deus está preparando a igreja em todos os lugares para receber a colheita. Mas Ele precisa levantar Josué e Eliseus novos. Alguém que esteja disposto a pagar o preço de não ter mais nada com o mundo, simplesmente querer Deus. Será que nesta manhã Ele vai encontrar alguém aqui que está disposto a ser circuncidado do mundo? Que está disposto a renunciar a qualquer desejo de ter um crachá, um título para buscar unção? Toda igreja tem aqueles que querem pregar. Não sei se aqui tem também, mas deve ter. Pelo menos não vi nunca uma igreja que não tenha. Alguém que chega para o pastor, pastor, me dá a oportunidade de pregar. Nem que seja no culto da tarde. Ou pode ser na segunda-feira à noite, mas deixa eu pregar na igreja. Eu tenho uma proposta para fazer para os pastores e estou fazendo isso no Brasil inteiro. Quando alguém pedir para pregar, chama essa pessoa e diz assim, vou fazer um teste com você. Vou pegar um púlpito, fazer um púlpito igualzinho da igreja. Vou colocar na tua casa. Você vai pregar para a tua família 1 ano. Se a tua família se converter, eu vou deixar você pregar na igreja. Alô? Põe a mão no teu irmão e fala assim, você tem certeza que você queria vir hoje? Ô glória! Pastor, por que existem essas mensagens duras? Porque Deus ama os filhos e não os bastardos. E só filho é que recebe correção. Quem é bastardo não aceita correção.
Por que Deus faz isso? Para nos proteger do nosso inimigo, que usa exatamente o contrário de tudo isso que eu falei, para nos pegar. Mas quando você está passando por Gilgal, por Betel, por Jericó, e chega no Jordão, a capa desce sobre você, e é o inimigo que não quer nada com você, porque ele sabe que você é perigoso. Põe a mão no teu irmão e fala assim: 2020 está chegando, o que você vai fazer?